roupas eram as mesmas. Por que a gente usa batina? Porque naquela época ela não usava a nossa cultura. Na verdade, essa batina que a gente usa hoje é igual a que Jesus usava. Nada mais é do que as túnicas que eram usadas por Jesus. Então, quando Jesus veio aqui à terra, ele usava uma túnica, e os discípulos também. E durante séculos as pessoas se vestiam assim. Aí um dia a roupa começa a se modificar. Alguém diz: vamos pegar essa parte de baixo e vamos cortar e fechar aqui. Aí surge a calça comprida, primeiro para homem. Mas como a igreja já estava usando as mesmas vestes, aí a gente vai cortar. Então, a verdade é que a gente não usa roupa da igreja católica. Nós usamos as mesmas vestes que os discípulos usavam. E na verdade, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, fala que os sacerdotes devem usar uma veste especial. Então, assim, a gente não está criticando aqui igreja que usa paletó e gravata. De longe disso. Quer usar? Amém. Só que a nossa veste está na Bíblia. Só para vocês terem ideia, vocês sabem como é que surgiu a gravata? Todo mundo usa gravata porque é elegante, não é? Mas vocês têm ideia como surgiu? Não. Um rei francês, na Idade Média, ele gostava de comer muito. Só que ele comia e jogava baralho. Conhece baralho? Naquela época não existia. Mas ele comia tanto que ele tinha preguiça de se levantar para lavar as mãos, limpar a mão e voltar a jogar baralho. Aí ele teve a ideia de pendurar no pescoço um pano. E esse pano ele limpava a mão. Aí, ó, facinho, tem um pano no pescoço. Aí as pessoas viam ele com aquele negócio no pescoço. Aí disseram assim: puxa, que legal, eu acho que isso aí deve ser a moda, vou usar também. E começaram a usar. E aí aquele pano no pescoço começou a tomar uma forma diferente com o passar do tempo e virou o que a gente conhece hoje como gravata. Quer um exemplo? Para que serve a gravata na roupa? Serve para quê? Para nada. Vou dar um exemplo. Uma camisa serve para quê? Para agasalhar a gente. O paletó nada mais é do que um casaco. Concordam? Mais bonito, mas é um casaco que no frio aquece a gente. E a gravata serve para quê? Para aquecer? Serve para servir para limpar a boca. Então, quando muitas igrejas dizem assim: não pode usar essa roupa de padre, é melhor usar a gravata. A minha resposta é: olha, beleza, você quer usar o seu guardanapo com amor, mas não está na Bíblia não, tá? Só para vocês terem ideia. Então, não estou aqui criticando a gravata, estou dizendo que o que a gente usa na Bíblia, depois eu vou dar para vocês o texto bíblico, aquela batina que a gente usa. Agora sim, e se não usar batina, tem problema? Não, não é a batina que vai fazer o pastor, não. O que faz é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aquilo ali, a batina que a gente usa, é somente um simbolismo. É como a gente fala, a cruz é um símbolo. Jesus não está dizendo não, tá? Não adianta pegar essa madeira e passar na mão e achar que vai ser salvo, que não vai não. Aqui é só a representação. Jesus está no céu. E é nele que nós cremos. Então, o uso daqui, a gente usa das vestes, é só um simbolismo. Eu vou mais para frente. Aí a igreja celta, lá na Inglaterra, quando eu falo igreja, não estou falando de uma igreja não, tá? Estou falando de centenas de igrejas, uma denominação. Ela se junta à igreja católica. Só que a igreja católica estava começando com algumas práticas que os celtas não tinham. Exemplo, orar aos santos. E os celtas diziam: o que é isso? Orar para os santos? Tem que orar para Maria. Você fala: mas isso estava lá no começo. Não, mas agora é assim. Então, teve várias práticas que o pessoal que estava na Inglaterra, que era a igreja celta, que a gente conhece como a igreja anglicana, vou começar a falar igreja anglicana, tá certo? Porque ela vira a igreja anglicana. Aí o pessoal que era anglicano na Inglaterra disse: não é bem assim não. Então começou a ter um atrito. O Papa em Roma dizia: é assim. A igreja anglicana na Inglaterra, que já era parte da igreja católica nessa época, dizia: não é bem assim. Então ela começou a fazer parte da igreja católica, mas não foi, tipo assim, um casamento muito legal. Sabe aquele casamento só vive briga? Basicamente foi isso. A igreja de Roma falava uma coisa, a católica romana, a igreja anglicana dizia: não é bem assim. Então, durante muitos séculos, houve um casamento, vamos assim dizer, que não foi legal. Houve disputas, brigas, diferenças teológicas. E o tempo vai passando.
Aí quando é no século XVI, Lutero, que todo mundo aqui conhece, começa a pregar contra os erros da Igreja Católica. Mas antes dele, alguns padres, que assim se chama padre, aliás, o nome padre é um nome em espanhol que significa pai. A gente em português fala pai, em espanhol fala padre. Aí terminou ficando essa palavra padre como a prática que a gente usa em português, mas é a mesma coisa que pai, tá? Você fala pai, você vai para a Espanha, se você falar para o seu pai, você pode padre. Ah, ele é religioso? Não, padre é pai. Então você vai chamar seu pai de pai, porque não tem esse sentido em português, em espanhol. Aí voltando, antes de Lutero existiam outros reformadores, só que eles não conseguiram seguir adiante, porque alguns deles foram mortos, inclusive na Inglaterra. Houve alguns reformadores da igreja anglicana que disseram o seguinte: não sei se vocês sabem, na igreja católica a missa era toda em latim. Vocês conhecem latim? Entendem latim? Nem eu. É uma outra língua. Imagine você chegar aqui e eu estar fazendo a missa toda em inglês. Você vai dizer, tá bonito, mas não estou entendendo nada, a não ser que você fale inglês com ele. Ou que eu esteja aqui falando japonês. Já pensou, vocês falam eu lá, não ia passar 5 minutos, você dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? A igreja católica, a missa é em latim. Por quê? Porque eles dizem, latim foi uma das primeiras línguas lá em Roma, quando Jesus estava, era usado pelos governantes. Então, em homenagem, vamos assim dizer, a igreja usa latim. Aí chegava na Inglaterra, se falava inglês, mas a missa era latim. Chegava na Espanha, a missa era em latim, mas o pessoal falava espanhol. Chegava na Alemanha, o povo falava alemão, mas a missa era em latim. Chegava em Portugal, o povo falava português, mas a missa era em latim. E aí, quem entendia o quê? Nada, ninguém entendia nada. Então Lutero chega e fala assim, ó, o pessoal tem que entender o que está acontecendo na igreja. O que é que ele diz? Vamos traduzir a Bíblia para o alemão, porque ele era da Alemanha, e a missa tem que ser numa língua que o povo entenda. Na Inglaterra, na mesma época, pensaram a mesma coisa. É Deus falando. Um dos tradutores da Bíblia, o livro dele, diz, olha, precisamos traduzir a Bíblia para o inglês. Ninguém lê a Bíblia, porque não tinha Bíblia. O problema naquela época era só não querer ler a Bíblia. A maioria do pessoal era analfabeto. E não tinha impressão para imprimir. Por quê? Porque não tinha sido inventado. E como é que você escreveu a Bíblia? Veja só. Imagine, deixa eu colocar isso aqui, né? Está pegando aí atrás, ou Gilmar? Vou ficar mais um pouco atrás aqui. Está pegando aí? Veja só, eu estou com a Bíblia aqui na minha mão. Quantas páginas você acha que tem a Bíblia? Dessa aqui, porque vai depender muito do tamanho da Bíblia. Essa daqui tem 2.015 páginas. E se eu dissesse que você, para ter uma Bíblia, você tem que escrever tudo na mão, quanto tempo você levaria para copiar essa Bíblia? A vida toda, eu acho, né? Naquela época não tinha impressão, eu estava na máquina, imprimia, saia prontinha. Não, a Bíblia era escrita manualmente. Então, vocês acham que tinha Bíblia suficiente? Não. Mais do que isso, as igrejas não tinham Bíblias completas. Às vezes uma igreja tinha um texto da Bíblia. A gente tem hoje Bíblia até facilmente pela internet, né? Pelo WhatsApp, pelo smartphone. Fora que não é caro comprar uma Bíblia. Tem Bíblia de 10, 15 reais. Tem Bíblia mais sofisticada, mais bonitas, mais caras. Mas imagine naquela época, uma igreja tinha, por exemplo, o capítulo 8 do livro de Crônicas, 1 Crônicas. E pronto. Era fácil? Não era. Como é que você ia entender a Bíblia? Como é que você ia aprender sobre Jesus? Era difícil. O que acontece? A igreja, na época, teve uma ideia. Ela fez, olha, a gente precisa pregar Jesus. Beleza. Como é que a gente vai pregar? Como a gente não tem como dar a Bíblia para todo mundo, vamos desenhar na parede a história de Jesus. A parede da igreja.
Aí decidiram desenhar Jesus sendo crucificado, os apóstolos pregando o Evangelho, a Santa Ceia, a mãe de Jesus, tudo desenhado para as pessoas entenderem. Aí eles diziam: olha, aqui é a cruz. O que é a cruz? A cruz é o local que Jesus morreu. Aí mostrava: esse aqui quem são? Esse aqui foram os apóstolos, eles pegaram o Evangelho, porque não tinha como ter a Bíblia. O problema é que, com o passar do tempo, as pessoas viram aquelas pinturas e disseram: quem é esse? Esse é Jesus. Ah, então eu vou orar para ele. E começou a ter as imagens. Em vez de desenhar, que tal a gente fazer uma estatuazinha, um modelo tridimensional, né? Uma imagem. E foi assim que aos poucos foi entrando na igreja isso. E aí, no começo, a pessoa botava a imagem de Jesus só para olhar. Daqui a pouco vamos botar a imagem também de Maria, vamos colocar a imagem de José. É só para a gente saber quem foi eles. Não tem ninguém está falando nada. Está certo. Daqui a pouco alguém chega e diz: olha, Deus está tão longe. Talvez a gente pedir a Maria, ela possa escutar. E começa a pedir. É aí que começam as coisas a entrarem erradas na igreja. E aí, tanto na Inglaterra quanto na Europa, muitos padres disseram: está errado. Só que a igreja dizia: cala a boca, senão vocês vão morrer. Por quê? Porque com o passar do tempo, esse culto com as imagens começou a render muito dinheiro. Muito dinheiro. E a igreja estava ficando muito rica, muito poderosa, que ela não era. E ela não queria abrir mão disso. Então, está errado, tá, mas está ganhando dinheiro. Então, cala a boca, quem está contra. E aí, muitos que queriam reformar a igreja foram mortos. Acontece que Lutero foi o primeiro que conseguiu romper essa barreira. Vou falar e não foi morto. Por quê? Aconselho a assistir um filme sobre Lutero, está na internet, aí muito bom, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, que dá para explicar. Mas Lutero foi protegido por um dos príncipes da Alemanha, que não vou entrar aqui na questão política, e esse príncipe consegue proteger Lutero, senão ele teria sido morto. E porque ele foi protegido, as ideias dele começaram a circular mais. Daí acontece a reforma protestante, que virou a igreja luterana, a primeira igreja evangélica. A igreja evangélica luterana na Alemanha. Daí vem as outras. E vamos para a Inglaterra. E na Inglaterra, na época? Na Inglaterra tinha um rei, e vocês vão saber da história dele, Henrique VIII. O que aconteceu? Ele não era o rei era o irmão dele, Henrique VII. Aí o rei Henrique VII, que era irmão dele, morreu. Só que tinha uma lei, e que ainda hoje essa lei acontece nos países muçulmanos. Quando o rei ou alguém da sua família morre, o irmão mais novo é obrigado a casar com a esposa dele. Vamos dar um exemplo. Tu tem irmão? Quantos? Um só. Imagine que você tivesse 2 irmãos e o mais velho fosse casado. Aí ele morre. Aí o teu irmão mais novo era obrigado a se casar com a esposa dele, gostasse ou não. Ah, mas eu não gosto dela. O problema é seu, vai casar do mesmo jeito. Ah, mas eu só tenho 20 anos, ela tem 50, vai casar do mesmo jeito. É assim que funcionava a lei. Já pensou? Já pensou, meu irmão, você ser obrigado a se casar com alguém que você não gosta? Aí você fala assim: mas eu já sou casado. Mas a lei dizia: vai ter que casar com ela também. Vai ter que ter 2 esposas agora. Por quê? Na época, é para que as mulheres não ficassem sós e não passassem dificuldade. Porque naquela época, só os homens trabalhavam. E quando a mulher perdia o marido, não existia INSS não. Ela literalmente podia ficar pobre da noite, podia virar uma mulher. Então, para proteger, ou seja, a intenção era boa, mas a realidade não era. Aí esse rei Henrique VII morre, o rei da Inglaterra. O irmão dele mais novo, Henrique VIII, assume o trono, porque ele era a sequência natural. Só que existia uma mulher, que era a esposa do irmão dele. E aí ele é obrigado a se casar com ela. Só que ele não gostava dela. Mas não interessa, vai casar do mesmo jeito. Aí o Papa diz: vai casar. Aí depois ele lê a Bíblia e descobre que é pecado e é adultério se casar com a esposa do irmão. Aí ele chega e diz: estou ferrado, eu vou me casar, eu estou casado com a minha cunhada, e isso é maldição. Aí ele escreve para o Papa: ó, é errado casar com ela, porque isso é maldição.
eu quero divorciar. Aí o Papa diz, tá bem, isso já aconteceu outras vezes e pode divorciar, mas no seu caso não vai poder não. Por quê? Porque a mulher dele, que era a ex-mulher do irmão dele, estou entendendo até agora, né? Ela era irmã do rei mais poderoso da Europa, que era o rei da Espanha. E o rei da Espanha chega para o Papa e diz o seguinte: ó, a minha irmã perdeu o marido lá na Inglaterra, que foi o rei Henrique VII. Aí o irmão dele sobe ao trono. Estão entendendo até aqui, né? E ele se casou com ela. Agora, se você, Papa, veja só, é você mesmo, se você der um divórcio para eles, a minha irmã vai ficar separada. Só que quem tem poder aqui sou eu. Imagine que ele fosse hoje, não tem esse presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está dizendo para poder fazer tudo aí. Hoje mesmo ele disse, vocês viram, ele acabou de falar, lamento informar, mas eu vou invadir a Groenlândia. A Groenlândia faz parte de outro país. É a mesma coisa que ele chegasse e falasse aqui, lamento informar, mas eu vou invadir o Brasil, porque eu quero metade da Amazônia. Tem direito? Não, mas tem poder, pode fazer, não é verdade? Ou seja, quem está aqui tem que se defender. Tudo bom, Janaína? Tudo bom, Ana Paula? Então, o rei da Espanha era, pode passar para o Paulo, tranquilo. O rei da Espanha era o governante mais poderoso da Europa. E aí ele chega e diz assim para o Papa: se você der o divórcio para o rei da Inglaterra, mas espera aí, o rei da Inglaterra está casado com uma pessoa que não é a esposa dele, não interessa. Se você der o divórcio, eu vou invadir Roma, que é onde o Papa morava, que hoje a gente chama de Vaticano, e vou lhe matar. Aí o Papa diz: estou ferrado, não vou dar mais divórcio. Aí isso cria um outro problema. Por quê? Porque o rei da Inglaterra estava casado com uma mulher que não era dele, e ele não gostava dela, e achava que estava em maldição. O que ele faz? Ele chega para a mulher e diz: tá bom, ele está casado, agora a gente nunca tem nada, e não quero ter mais com você nada. Faz o seguinte, o que eu tive já era, eu vou, já que o Papa não dá a autorização para separar, eu vou me separar de você do mesmo jeito. E se separa dela, não oficialmente, como um casal que moram no mesma casa, mas nem dorme no mesmo quarto, né? E às vezes se dorme da lei por dia, né? O que acontece? Ele começa a gostar disso. Agora veja só, não estou defendendo ele não. Ele era tremendo capa safado, né? Um dele rico e tal, grave esse nome, não vale nada. O que ele faz? Ele se apaixona por outra mulher e diz: eu vou me casar com ela. Só que o sonho dele era ter um filho homem. Por quê? Porque todo rei, ele tendo um filho homem, o filho herdava o reino. Se fosse uma mulher, corria o risco da filha se casar com o rei de outro país e o reino, ou seja, aquele país, ser invadido. Então é uma questão política aqui. E ele queria ter um filho homem. Aí ele casa com a mulher, ela não tem um filho homem. O que ele faz? Inventa que ela traiu ele e manda matar ela. Cara bom, né? E ele faz isso algumas vezes. Ou seja, ele não era nada santo. Mas lembre-se que no começo a ideia dele era boa. Acontece que o Papa diz: nada de divórcio. Aí ele faz: nada de divórcio. Então vamos fazer o seguinte: a nossa igreja, que é a igreja celta, lembra? Ela nunca foi católica romana, ela se juntou com vocês. Agora eu vou mandar separar. Então acabou aqui o casamento. Entendam, muitos católicos vão chegar e dizer assim: a igreja anglicana, ela é uma igreja que foi fundada pelo rei Henrique VIII. Isso é mentira. Não se funda algo que já existe. Quando o rei Henrique VIII nasceu, a igreja anglicana já tinha 1400 anos. Como é que ele fundou? Ele tinha uma máquina do tempo para entrar e voltar atrás 1400 anos de fundar algo que já existia, então ele não fundou a igreja. A igreja já existia. A igreja não foi implantada pelos católicos romanos, lembra? Ela se juntou à igreja católica romana durante o tempo. O rei Henrique VIII aproveitou a raiva que ele estava do Papa e disse o seguinte: um dia a gente se juntou a você, agora o casamento está desfeito. Aí ele rompe com a igreja romana. Então a igreja da Inglaterra, que a gente conhece como igreja anglicana,
ela deixa de ser católica romana. Então vamos retroceder só para a gente lembrar. Ela foi fundada como uma igreja não católica romana. 500 anos depois, ela se junta e se casa com a igreja católica romana. Ela passa a ser católica romana. 800 anos depois, ela se separa. Há um divórcio. Aí o que tem diz assim: a igreja foi fundada por Henrique VIII porque ela sempre foi católica. Não, não é verdade. Ela não era católica, virou católica e deixou de ser católica. Só que quando ele faz essa divisão, de fato, ele espiritualmente, ele era católico, no sentido de doutrina. Ele acreditava na intercessão dos santos, acreditava no purgatório. Nessa época, os pastores não podiam se casar. Era igual a igreja católica romana. Aí ele separa, só, o Papa não manda mais aqui. E quem manda agora? Eu. E ele se torna então o chefe da igreja anglicana. Só que ela deixou de ser católica romana, acabou o casamento, mas ela continuava doutrinariamente com as mesmas práticas da igreja católica romana. Deu para entender? Só para explicar aqui, para facilitar. Imagine que tem uma placa: Igreja Celta, também conhecida como Igreja Anglicana. Aí 500 anos depois, tira o nome Igreja Celta e bota o nome Igreja Católica Romana. Coloca a Igreja Católica Romana. Aí ficou 800 anos como Igreja Católica Romana. Mas nunca foi muito católica, não, sempre brigando. Aí quando chega na Reforma Protestante, tira a placa Igreja Católica Romana, bota de volta o nome Igreja Anglicana. Aí volta a ser o nome anglicano. Só que apesar de ter o nome anglicano, é igualzinho à Igreja Católica, a mesma crença. E é uma briga política. Ele morre, aí o filho dele nasce. Quando ele assume, é uma criança. Ele morre, o menino tinha, acho que se eu não me engano, 13 anos. E existia um bispo, que era o arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que ele era protestante. Veja só, a igreja voltou a ser anglicana, mas a doutrina era católica. Rezava dos santos, acreditava no purgatório, padre não casava, por aí vai. Igual a igreja católica, só não tinha nome católico. Basicamente era assim: igreja anglicana, doutrina católica romana. Deu para entender até aqui? Aí esse arcebispo chega e diz: está tudo errado. Nós somos protestantes. Tem que tirar tudo da igreja que está contra a Bíblia. Então, a Bíblia condena a cruz? Sim ou não? Pode falar. Não. Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que é proibido colocar uma cruz em cima da mesa? Lugar nenhum. Nem tem que tem, nem tem que não tem. A Bíblia fala da cruz de Cristo. Mas há algum pecado em colocar uma cruz em cima da mesa? Não, então. A igreja anglicana deixa. A Bíblia diz que é errado o pastor usar uma batina? Não, pelo contrário, está na Bíblia que usa. Não fala em gravata, mas em batina fala. Então deixa. A Bíblia condena orar aos santos? Sim ou não? Pode falar. Condena. Então tira. A Bíblia fala em purgatório? Não. A Bíblia fala em céu e inferno. Purgatório é uma invenção. Aí Thomas Cranmer disse: se não tem na Bíblia, tira. Então o que Thomas Cranmer fez? Tira tudo da igreja que a Bíblia condena. A Bíblia diz que a gente tem que orar aos santos? Não. A Bíblia diz que a gente só ora a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é isso? Mas a Bíblia manda falar mal da mãe de Jesus? Tem crente falando. A Bíblia nunca diz para falar mal de Maria, pelo contrário, Maria é um exemplo de vida. Mas tem crente que tem raiva da mãe de Jesus. Eu já vi crente, não suporto nem escutar esse nome. Então vai passar a eternidade no inferno, viu? Porque está no céu. O que acontece? A igreja anglicana entendeu isso perfeitamente. Thomas Cranmer disse: olha, a Bíblia fala bem da Virgem Maria, diz que é a mãe de Jesus, então a gente não pode falar mal dela. Agora o que a gente não pode fazer é orar para ela, porque a Bíblia não diz que pode orar para ela. A Bíblia diz orar somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas não diz falar mal dos santos. Manda falar mal de São Paulo, manda falar mal de Pedro, manda falar mal do pai de Jesus, né, pai de José, manda falar mal de Marcos, de Lucas. Não manda. Então a gente não fala. Por isso que a gente tem que olhar. Os santos, peraí, está falando de santo para adorar? Não. Quando a gente fala de santo, a gente está dizendo assim: aquelas pessoas que foram separadas por Deus, que a palavra santo significa separação, só isso. O problema
que a Igreja Católica Romana, ela mudou. Então termina na cabeça do povo acreditando que quando a gente fala o nome santo, aí significa que a pessoa tem que ir para um altar, que tem que orar para ele. Não tem nada a ver. Falando de santo, a gente está dizendo, fulano é um santo de Deus. Em outras palavras, fulano foi separado por Deus. Você, Janaína, Ana Paula, Valéria, todos nós somos santos de Deus. Significa que a gente não tem pecado? Não. Significa que no momento que a gente se converte, nós fomos transformados para sermos propriedade de Deus. Continuamos pecando, mas quando a gente peca, acende logo a luz amarela, né? E às vezes a gente acelera e vai para vermelho e quebra a cara. Mas isso não é ruim, isso é bom, isso significa que Deus está com a gente. O problema é que a gente peca não está nem aí. Por isso que o mundo está falando tanta coisa errada, não está nem aí. É quando eu vejo um crente dizer assim, eu vou para o carnaval, eu já sei que não é crente. Porque quem é cristão e diz eu vou para o carnaval é porque ele nunca teve Jesus. Porque o carnaval, para mim, personifica o que tem de pior na humanidade. Não é? O que tem de pior na humanidade. E se você tem vontade de estar pulando o carnaval, não é porque Jesus não está com você. Porque se Jesus estivesse, você estava separado por ele, estava se santificando. E aí acendeu a luz amarela. Opa, carnaval não é meu lugar, não. Aí você ia dizer, poxa, é verdade. Mesmo que você dissesse assim, poxa, não é porque minha família vai, mas lá dentro você fazer assim, mas não dá certo. Aí você é salvo. Então, santo significa separado. Para nós anglicanos, a palavra santo não tem nenhum problema. Significa separado por Deus. O problema é quando as pessoas acham que santo é alguém que está no altar para você orar para eles, porque nós não fazemos isso. Aí esse Thomas Cremer, ele tira tudo que está errado na igreja. O rei era filho do Henrique VIII, Eduardo. E Eduardo era protestante. Só que não problema. Ele morreu cedo. Quem tomou o lugar dele? Porque vocês sabem, quando o rei morre, aí o irmão assume, né? E quem assumiu foi a irmã dele. O nome dela era Maria. Mas ao contrário da mãe de Jesus, ela não era de Deus, ela era de Satanás. O sobrenome, o apelido dela até hoje, 500 anos depois, era Maria Sanguinária. Por aí você já tira que bênção que ela era. O que ela faz? Ela era católica romana. Só que a igreja anglicana já tinha se tornado evangélica. Só que ela assume como rainha. E o que ela faz? Ela tem a sua ideia que foi articulada lá no inferno. Ela diz assim, mandar matar todo mundo que se tornou protestante. E ela faz isso. Os bispos que são da igreja anglicana que agora se tornaram protestantes, mata. Os pastores que estão pregando aí a palavra protestante, mata. Quem não está orando ao santo, mata. Quem não está acreditando no purgatório, mata. Daí o nome dela, Maria Sanguinária. De tanto sangue que ela derramou. Mas graças a Deus, ela também não durou muito. E quem ia ficar no lugar dela era a irmã dela, chamada Elizabeth. Só que a Elizabeth era protestante. É meio complicada a história da igreja anglicana. Volta, vai para frente, vai para trás, vira protestante, vira católico. Eu estou sendo sincero com vocês, não posso inventar história, né? Eu estou sendo bem sincero. Porque a nossa igreja é evangélica, mas para ela chegar. Porque é o seguinte: você pega a igreja batista, ela nasce na reforma protestante, ela já nasce evangélica. Mas a nossa igreja é muito mais antiga. Ela não era evangélica, ela já era evangélica 1500 anos antes da reforma protestante. Aí só que a história ela muda. Então, por isso que é o mais importante processo. Claro que o que importa é hoje. Hoje somos o quê? Evangélicos. Mas para a gente chegar ao que a gente é hoje, tem uma história grande. Então, Maria Sanguinária, a desgraçada, morre. Quem assume? A irmã. E antes dela morrer, ela chega para a irmã dela e fala assim: olha, vou lhe pedir uma coisa, que é, permaneça a igreja católica, não vire protestante de novo, não. A irmã dela faz isso. E aí a Maria morre e a Elizabeth assume. E ela era crente, como a gente fala hoje. E ela fala o seguinte: a partir de agora, nova administração. Onde se lê a igreja católica, põe de volta a placa anglicana. E onde se diz católica como uma doutrina, põe a doutrina evangélica. Então, ela teve um problema, que eu acho que eu e vocês também teríamos. Veja só, a Inglaterra, ela era um grande país. Existiam milhares de igrejas, catedrais
catedrais que até hoje são lindíssimas, igrejas imensas que estão lá até hoje, construídas durante, igrejas que levou 200 anos para construir. Uma igreja levava 200 anos para construir esse sentido. E eram milhares. Se você estivesse no lugar dela, todas elas tinham sido construídas ainda na época que a igreja anglicana era católica. Aí você entra na igreja e tem uma cruz. Lá no altar linda, tem um altar, tudo bonito, aí tem as imagens. O que você faria? Mandaria destruir todas as igrejas e construir novamente. Você tem 4.000 igrejas, destruir, bombardeia tudinho e vamos construir novamente tudinho. Você faria isso? Ela também não fez. O que ela disse? Tire das igrejas aquilo que não está na Bíblia e deixe aquilo que a Bíblia não condena. Então vamos lá aprender hoje. A Bíblia condena colocar essa cor aqui? Foi o que ela pensou. Não deixa. Isso aqui é só uma representação. Nessa época da Quaresma, a cor roxa significa o reinado de Jesus. Porque na época de Jesus, os reis se vestiam com essa cor. A gente vê na televisão vermelho, né? O rei lá no vermelho, mas na época de Jesus não era essa cor. Então, a gente não vai seguir a moda de Hollywood, que é vermelho. A gente segue o que a Bíblia diz. Então, essa cor, ela é a cor que significa o reinado de Jesus. Tem algum problema de deixar isso na igreja? Vocês acham que tem? Sejam sinceros. Mas eu não vou dizer não, senão isso me coloca para fora da igreja. Até porque a cor que ele também usa às vezes. Mas sério, tem problema? Não. Tem problema a mesa ter essa cor branca? Sabe o que significa isso? Isso é linho, né? Sabe por que isso é linho? Vamos aqui recordar. Quem sabe, vamos ver. Quem não sabe, vamos aprender. Estão lembrados que Jesus morreu? Quando ele morre, está na Bíblia. Ele é coberto com o quê? Envolto em linho. Então isso aqui é só uma representação. Isso aqui, a gente está dizendo assim, do mesmo jeito que nosso Salvador foi envolvido em linho, nós vamos colocar na mesa, que é onde a gente faz a Eucaristia, que representa o corpo e sangue de Cristo linho. Faz assim, e se a igreja não tiver dinheiro para comprar linho? Não tem problema, coloca outro tecido branco, porque branco também simboliza a cor limpa, não é isso? Pelo menos aqui na tua área. E se eu não tiver dinheiro para comprar uma mesa? Não tem problema não é isso que eu deixo de existir não, isso é só simbolismo. Mas isso aqui é tudo simbolismo. Por que é que existe isso aqui? É porque é sagrado? Não, porque é fácil colocar a Bíblia aqui e falar para vocês. Simples assim. Ah, se tiver um púlpito, não tem problema nenhum. Não é o púlpito que vai fazer a igreja. É a Bíblia, é a palavra de Deus que faz. Agora o púlpito facilita, não facilita? Até porque isso aqui não é alto, já foi para a igreja, porque não tem grosso assim, eu fico meio perdido, né? Quem riu vai perder nota. Então, isso aqui é apenas, vamos dizer assim, na sua casa, você tem uma mesa por quê? Porque é bonita ou para sentar e tomar café e jantar? Eu acho que as duas coisas estão certas. Você acha bonito, compra uma mesa bonita, mas principalmente porque ela serve para alguma coisa. Imagine você ter na sua casa um objeto que não serve para nada. Vou dar um exemplo. Se vocês forem no museu, existe muitos museus um recipiente redondo que você vai encontrar esse outro museu e vai perguntar quem saiu do chão. Era o local para as pessoas cuspirem. A cadela Paula, nojento, né? Mas naquela época era comum. Você estava, imagina, a gente conversando aqui, mesmo ô glória, né? Era normal. Tem isso na sua casa hoje? Não. Por quê? Porque ninguém usa mais. Então, na igreja vai ter coisa que a gente usa. Vou dar um exemplo. Há 100 anos atrás não existia som. Se você conseguisse entrar no túnel do tempo, você não ia conseguir achar um som. E como é que o pastor pregava para a igreja toda escutar? Aí o púlpito era no local mais alto, faz uma escadinha mesmo. Você vai pegar essas igrejas antigas assim. Você sobe, aí quando você está lá em cima, quem está embaixo está lhe vendo e você consegue que a sua voz chegue mais longe. Porque, por exemplo, se eu estivesse aqui mais baixo do que você, tivesse um monte de gente aqui mais alto, era mais difícil me escutar. Mas se eu estiver mais alto, por isso que a caixa de som é assim, ó. Quando a caixa de som no som,
no chão, ela é em cima para isso, para facilitar. Não tem nada de mágico, nem espiritual, ela está em cima para o som, isso é só ciência. Isso é apenas física. Então, naquela época não tinha som de microfone, o púlpito era bem alto, você vai encontrar muito isso nas igrejas europeias, que são as igrejas mais antigas. E você subia uma escada no primeiro andar, basicamente era o primeiro andar, e falava lá de cima. Ah, é porque Deus deu revelação? Não, é porque os homens têm inteligência. Não tem nada a ver com espiritualidade, era somente arquitetura, para facilitar. Assim como na sua casa tem um sofá. Para que tem um sofá na sua casa? Para o gato dormir? Não, para você se confortavelmente se sentar ou se deitar e quem sabe assistir televisão. Acontece que hoje a gente tem algo muito bom, chama-se energia elétrica. Durante quase 2000 anos, desde que a igreja foi fundada, não tinha energia elétrica. E como é que é fazer o culto à noite? Não vai fazer culto não, porque não tem energia. É isso. O que é que eles usavam então para iluminar o local? O que é que vocês acham que eles usavam? Oi, Varão, tudo bem? O que é que vocês acham que eles usavam? Fogo. Mas tem algo que é mais prático que é fogo. Mas não é uma fogueira da igreja para pegar fogo, né? Como é que eles usavam? Vela. Então, nas igrejas tinha muitas velas. Como nas casas das pessoas também. Pega uma novela antiga da Globo, né? Acho que na minha época, olha, eu estou vendo, eu falo assim, na minha época a coisa era complicada. Eu lembro que a Globo fazia uma novela era crente podia assistir, né? Já faz 20 anos que crente pode assistir novela, porque a situação está complicada. Mas tem aquela novela, Escravizaura, eita, eu fui longe agora, né? Que aí você via nas paredes, local para acender as velas. Por quê? Porque não tem energia elétrica, você tinha que acender. E ou ficava no escuro ou usava vela. Quando falta energia na sua casa, o que é que você faz? Chora, corre feito criança ou vai buscar uma vela? Vai buscar uma vela, se tiver, né? Que nessa hora ninguém sabe que tem vela. Você vai começar a procurar, aí é complicado, né? Hoje já existe uns negócios, você colocar na tomada, né? Feito uma lâmpada fluorescente, e ela acende automaticamente, né? Mas geralmente ele não tem isso. Eu lembro que há um tempo atrás ela aluguei uma casa, tinha um cara desse negócio na casa. Que beleza, né? Já está tudo prontinho, tinha uns 5 ou 6 caras pela casa. Faltou luz e nenhum acendeu. Tanta raiva. Então, a vela não é nada místico. Vela, na verdade, era uma antiga lâmpada. E aí nas igrejas não tinha lâmpada, porque não existia. A lâmpada foi inventada no final do século XIX, há 130 anos atrás. Antes se usava vela, então tinha um bocado de vela. Aí depois inventou-se a lâmpada. Mas algumas igrejas eram assim, tão bonitinha a vela, deixa ela aí. É bonita, não é feia. Então, quer um exemplo? Ah, pastor, eu não gosto de vela na igreja não, dá um negócio, tá uma coisa estranha em mim. Aí tu vai para o casamento, aí tem um cara de vela em cima da mesa, um cara de flor, é tão lindo, tão bonito, né? Não é assim? Isso chama-se preconceito. Se for na igreja, está errado. Ah, o casamento é a coisa mais linda, não tinha na minha mesa, eu até vou levar para casa de presente. Não é assim que funciona? Vela na igreja não tem problema nenhum. O problema é o que se faz com a vela. Alguém, há muitos séculos atrás, teve a seguinte ideia: peraí, a vela, ela ilumina. Fulano morreu. Então você dá a vela para ele, para iluminar o caminho dele. Entendeu que começa errado? A vela não tem culpa de nada. O problema é que as pessoas fazem o que está errado. Aí alguém teve a primeira ideia: acende uma vela para iluminar o caminho dele. Aí o outro disse: vamos iluminar, porque a vela significa Jesus. Aí já misturou tudo, fez o santo do crioulo doido, saiu da Bíblia, porque na verdade as pessoas não tinham Bíblia para ler, lembra que eu expliquei aqui que era difícil. E aí começou as heresias. E aí, voltando para trás, Elizabeth disse: tira tudo que não presta, agora deixa o que presta. E o que presta? Como era a igreja na época de Jesus? Tinha uma mesa, está na Bíblia lá, que os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana, que era o domingo. Para o quê? Louvar a Deus, pregar a palavra e partir o pão. Comunhão, Eucaristia. Faziam isso. Tem problema deixar uma cruz em cima da mesa? Não. Por exemplo, toda a igreja da nossa diocese tem uma cruz dessa pequena em cima da mesa. É obrigado? Não, a ideia foi minha. Se quiser que seja já isso. É porque eu acho bonito. Tem uma cruz pequenininha, porque nós cremos em Cristo. Só que essa cruz aqui, ela não tem nenhum simbolismo espiritual. É apenas como você gosta de colocar na sua casa, em cima lá do seu móvel. Alguns adereços achavam isso, puxa, está tão bonito, eu fiz uma decoração, ficou legal. Não acontece isso? Ou você joga de qualquer jeito? Você compra uma fruteira e joga em cima do sofá, é assim? Não.
Você coloca em cima da mesa, aí compra, antigamente usava aquelas fruta de cera, né? Que era bonita. Uma vez eu pensei que era de verdade, fui morder uma maçã. A minha época, a maçã era muito cara. Hoje é barato comprar maçã. Quando eu era criança, a maçã era uma coisa assim caríssima. Pelo menos aqui, se você lembra, Gilmar. Então, comprar maçã, eu vi aquilo em cima da mesa de maçã, eu tinha 5 a 6 anos, né? E eu mordi com força. Eu me lembro que eu levei um tapa. Por quê? Porque eu estraguei a maçã e o gosto era horrível. Era veneno, costa. Eu não sabia nem que era veneno. Só que essa coisa aqui é só uma questão também de beleza. E ficou bonito, pronto. Eu achei bonito, digo, olha que legal. Queria que todos os pastores, quando fizessem a igreja, colocassem uma cruzinha em cima. Eu nunca disse para filmar isso, acho que uma vez outra igreja disse para fazer igual, não foi? Já pegou moda, né? Então, mas aí Elizabeth, a rainha, diz assim: olha, aquilo que a Bíblia não condena, deixa. A Bíblia condena banco na igreja de madeira? Não, é para a pessoa sentar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: banco de madeira ou sentar na igreja é coisa nova. Até 1700 as pessoas ficavam em pé na igreja. Imagina um pastor falando 3 horas e você em pé. Eu ficava, e o que acontecia? As igrejas mais antigas tinham as colunas, aquelas colunas bem grandes. Aí quem tinha mais dinheiro alugava as colunas. Veja só, né? Para quê? Para se cobrava a coluna, mas era pago. Tá? Quem não tinha ficava lá atrás. A verdade é essa. Então, todas as coisas na igreja é coisa de homem. Então, a igreja anglicana, por ela ser antiga, muito antiga, por ela ter uma história muito antiga, as pessoas entram e falam assim: gente, isso é coisa da igreja católica. Não entendo história e eu não culpo, porque a gente tem que aprender, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Aí quando eu chego, eu sei, por exemplo, que esse bordado aqui não é da igreja católica. E não tem problema nenhum da igreja católica usar igual. Qual o problema? Esse bordado aqui é um bordado que está simbolizando o quê? A Santa Ceia. Simples assim. O pão e o cálice. Eu não sei se vocês fizeram uma pergunta sobre por que a gente usa esse pão redondinho pequeno, mas eu vou responder depois, tá? Eu não li nada não, mas é normal. A minha mãe, por exemplo, era presbiteriana. E a presbiteriana antigamente usava o mesmo tipo de pão. Só que uns 40 anos para cá começou a usar pão francês cortado por ele. E quando ela se converte, era pão francês. Aí quando ela chega na igreja anglicana, ela olha assim: meu Deus, igual a igreja católica. Normal. Ela era assim, ela ia para a igreja e falava assim: quando eu fecho os olhos, a vejo o culto, é evangelho. Quando eu abro, vejo tudo de batina, é católica. Era do jeito que ela pensava, né? Então, a igreja anglicana tem esse jeito. Vem Elizabeth, a igreja se torna protestante. Aí o que ela faz? Ela diz: olha, tem muitas igrejas no nosso país. E não dá para fiscalizar todo mundo. E tem muitos ainda padres católicos infiltrados. Ao contrário da irmã dela, ela não mandou matar ninguém. Mas ela fez o seguinte: tão lembrado que eu disse que a Bíblia não era fácil distribuir, porque não tinha impressão? Então, o Thomas Craig, que já tem morrido nessa época, ele teve a seguinte ideia. Ele fez: olha, como nem todo mundo consegue ter uma Bíblia, nem toda igreja tem uma Bíblia, vamos fazer um livro menor. E a gente vai colocar porções da Bíblia nesse livro. Por que ele fez isso? Hoje não precisava. Estou sendo sincero. Porque hoje a gente tem internet, WhatsApp, é muito fácil de ver qualquer coisa, né? Mas naquela época não tinha isso. O que ele fez? Tem padre que pode estar pregando coisa errada na igreja, dizendo que tem que orar aos santos. Então vamos fazer um livro que diga que isso é errado. E que tenha só o que a Bíblia diz que está certo. Aí o padre, ele vai ser obrigado a ler esse livro na igreja. Quando ele lê o livro, as pessoas vão entender que está lendo o que a Bíblia diz. E por isso que existe esse livro. O nome é livro de oração, porque a palavra oração aqui não necessariamente é aquela quando a gente fecha os olhos e fala com Deus. Oração também tem o significado de comunicação. Então esse livro, que é o livro de oração comum por quê? A palavra comum em inglês, que é prayer common Greek, significa o seguinte: vou tentar traduzir não ao pé da letra, mas o que seria o significado da nossa Bíblia. É o livro a qual o culto vai ser igual a todo mundo. Ou seja, toda igreja lá
certo? Ele era obrigado a ler isso aqui. Quando ele lia o culto por isso, era o culto evangélico. Porque aqui não fala em santo, condena a oração aos santos, diz que purgatório é de Deus. Vou dar um exemplo. Existe uma série de, a gente chama de 39 artigos de religião. O que é isso? Artigo de religião é nossa crença e nossa fé está na Bíblia, certo? Mas já passou por vocês a pergunta assim: você ora aos santos? Aí você vai dizer: não. Onde é que está isso na Bíblia? Eu sei onde é que está na Bíblia. Aí você fica meio, eu vou ter que achar aqui para mostrar que não tem orar aos santos. Aí às vezes você termina não conseguindo achar logo. Então Thomas Cranmer pegou o que a Bíblia diz e ele condensou, ele facilitou o aprendizado, né? É como se ele tivesse, olha, vou pegar as principais doutrinas da Bíblia e vou colocar num papel só. E esse papel, ele deu o nome de 39 artigos. Por quê? Porque 39 artigos eram as principais coisas que nós, anglicanos, cremos. Claro, a nossa crença, ela está totalmente na Bíblia. E esses 39 artigos, eles, na verdade, eles são uma síntese, vamos assim dizer, daquilo que a gente crê. Eu não estou dizendo que a gente crê somente o que está nos 39 artigos. Mas vamos dizer o seguinte: os 39 artigos são 39 perguntas e respostas sobre aquilo que a gente crê. E eu vou falar rapidamente para começar a fazer as perguntas aqui. Ela fala sobre toda a nossa doutrina. Eu não vou ler tudo, porque são 39 perguntas e respostas. Você pode ler, eu vou passar para vocês. Mas ela fala algumas perguntas e ela mesmo responde. Ou seja, nós cremos o que está aqui. Ela pergunta assim: a Bíblia, é o artigo 6, ela é suficiente? E ela mesmo responde: sim, tudo que a gente crê está na Bíblia. E se estiver fora da Bíblia, a gente não pode crer. Foi claro? Claro que ela fala uma linguagem mais prática e ela detalha melhor. Estou tentando resumir para vocês terem ideia. Aí ela fala assim: quantos livros tem a Bíblia? Tem 66 livros como os evangélicos ou tem 73 como os católicos? Ela diz aqui claramente: 66 livros como os evangélicos, certo? Depois você pode ver que ela está bem. Aí pergunta aqui: o homem caiu por causa de quê? Do pecado original de Adão. Então ele fala aqui: olha, foi por causa de Adão que o homem caiu, mas Jesus é o único Salvador, e etc. E tal, né? Aí ela pergunta aqui: o homem vai para o céu por causa da salvação ou por causa das boas obras? E ela responde aqui: claro que isso está na Bíblia. Só que Thomas Cranmer, ele fez as perguntas e botou lá para facilitar. Tudo isso está na Bíblia. Aí ele pergunta aqui: as boas obras servem para salvar? As boas obras servem para salvar? Não. Quem salva é Jesus. Aí ele fala: as boas obras são apenas o fruto da fé. Em outras palavras, quem é salvo é bom. Mas você não é bom para o céu. Você é bom porque você foi salvo. Nós não somos bons. Jesus é quem nos faz bons, entendeu? E ele diz aqui: a fé nas boas obras não salva. Porém, o crente que é salvo produz boas obras. Deu para entender a diferença? E ele claramente fala aqui. E aí ele fala sobre a questão de que apenas Cristo é o único Salvador e sem pecado. Ele veio para um mundo totalmente sem pecado, etc. e tal. E ele fala que naquela época existia uma crença que muitas igrejas hoje não. Vou dizer a vocês vão dizer: acontece isso, acontece. Tem igreja que está pregando que quando a pessoa se converte, não peca mais. Já ouviu falar nisso? Cadê ela, Paulo? Ela fala: sério? Tem igreja que está pregando isso. E naquela época também tinha esse problema. E a igreja anglicana responde: quem se converte